Abrir. Bom dia a todos, a todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todas as convidadas presentes. Muito importante essa nossa reunião aqui hoje, né? Essa nossa união num dia simbólico, no último dia do ano de 2020, que já foi um ano muito complexo, muito difícil para todos, né? E para as mulheres, principalmente, os números dizem isso. E o nosso objetivo aqui hoje é exatamente do que foi passado no convite, né? Do luto à luta, demonstrar que nós não vamos parar, que nós vamos continuar, que um ano se encerra e um novo ano inicia, com novas oportunidades, com a luta ainda constante. Isso não tira férias, né? Isso se perpetua, né? Então, eu acho que é muito importante todas saberem disso. O nosso objetivo aqui é deixar uma mensagem não só de esperança, mas alguma direção, alguma luz. Eu acho que tem alguém com áudio aberto. Para todas as mulheres, sejam vítimas ou não, porque a união de todas é muito importante, e que todas estejam atentas, né? É importante que ninguém acredite que isso só acontece longe, ou que isso não pode acontecer com você, não pode acontecer com uma mulher próxima a você, não pode acontecer com a sua filha, com a sua mãe, não esteja acontecendo e você não saiba, que isso é muito mais comum do que a gente imagina, né? Eu ouvi uma frase há poucos dias num grupo de que pessoas, mulheres, estavam querendo se blindar de notícias ruins para poder viver bem. Se blindar de notícias ruins é uma covardia, porque no momento que essa notícia ruim virar uma notícia ruim dentro do seu seio familiar, com alguma amiga sua, com alguma conhecida sua, ou se isso acontecer na sua própria vida, você não vai estar preparada. Então, se esconder da realidade ou fingir que ela não existe, não é a solução. A solução é todos contribuírem e todos estarem conscientes do que acontece. Eu não vou me alongar, porque eu gostaria de deixar aqui registrado algumas dicas e algumas orientações muito genéricas, obviamente, mas que são importantes e eu acho que devem ser ditas e serem espalhadas, né? Dentro da minha área de atuação, eu vejo isso, eu convivo com isso e eu acho muito importante que as mulheres saibam. Hoje em dia, muitas vítimas têm medo de denunciar os seus agressores, têm medo de verbalizar e de declarar o que está acontecendo, de denunciar o que está acontecendo, porque tem filhos com esses agressores. E a lei da alienação parental é uma lei que assusta as vítimas. Por quê? Porque muitos dos agressores utilizam a lei da alienação parental para dizer que, na verdade, a acusação de agressão é falsa e que o objetivo dessa mãe é alienar os filhos, é fazer com que esses filhos não gostem dos pais ou impedir essa visitação, essa convivência com os pais. Não tenham medo. A lei da alienação parental, ela, além de ser uma lei muito questionada, é uma lei que tem 10 anos, mas ela é questionadíssima. Várias pessoas, várias mulheres realmente tiveram muitos problemas em razão da lei, porque não conseguiram comprovar as suas acusações, mas não se calem. Tentem angariar provas do que acontece com você. Tente buscar ajuda com testemunhas, com registro do que acontece com você. Não vire o rosto, a cara, para as oportunidades que você tiver de fazer registros de provas
do que está acontecendo com você. E se não está acontecendo com você, mas está acontecendo com alguém que você conhece, oriente nesse sentido, né? Não adianta você tentar influenciar alguém ou fazer pressão em alguém com as suas verdades. Utilize verdades que são verdades para todos. Não é possível viver, ser feliz e ter uma vida plena sofrendo agressões diárias, sofrendo num relacionamento abusivo, simplesmente porque você tem filhos com essa pessoa. Isso não é uma condenação de vida. Você teve filhos com aquela pessoa e aquela pessoa é um agressor. Isso não pode ser a sua condenação a uma vida de infelicidade, de agressão, de submissão. Então, o recado que eu gostaria de deixar aqui é que, pelo fato de existir a lei da alienação parental, você denunciar o seu abusador, o seu agressor, não fará com que você perca a sua guarda do seu filho, ou que você, em algum momento, seja acusada por esse agressor. Poderá ser, porque eu costumo dizer que nem todo genitor é agressor, mas todo agressor é supostamente uma vítima de alienação parental, porque todos eles utilizam essa tese defensiva. Então, não se deixem enganar por isso e não deixem que essa lei faça com que você esmoreça na decisão de denunciar e seguir em frente. Procure uma ajuda, procure um especialista, uma pessoa que possa seguir com você nessa luta. Busque testemunhas. Se você não vive uma agressão ou se não vive essa realidade, se coloque à disposição dessa pessoa para ajudar, para testemunhar, para gravar, para filmar. Né? Muitas vezes é importante, às vezes você presencia alguma cena, você presencia algum momento, existe ainda esse bloqueio na sociedade, né, por aquela malfadada história de uma briga briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Tem que meter sim, mas não é você se meter na briga que estiver acontecendo. Se estiver acontecendo uma violência física, é 190 na hora. Né? Você não tem que se meter na briga, mas você pode filmar essa briga e chamar a polícia. Você pode dar material para essa vítima conseguir ter êxito lá no final, porque a gente sabe que o judiciário é complicado. Né? Outra coisa, que eu acho uma orientação importante, quando você estiver sendo orientada no sentido de uma medida protetiva, envolva, sim, a questão da convivência deste genitor com os seus filhos, porque a manutenção da convivência normal com uma medida protetiva em vigor fica muito difícil. Muitas das vezes essa mulher não tem como ter uma terceira pessoa para entregar a criança para esse genitor. E aí você consegue uma medida protetiva de afastamento do lar ou de afastamento físico. Como é que essa medida não vai ser prejudicada se o cara tiver que ir para a sua porta, para o seu portão, pegar a criança? Né? Então, assim, peça para o seu advogado, para a sua advogada, para que ele possa pedir, instrua ele no sentido de que ele peça tudo o que puder pedir. Tá? Que essa visitação seja virtual, que não haja aproximação desse genitor com você, porque o fato dele ser seu agressor, o fato dele de tratar com violência, pode sim fazer parte do perfil dele. Tratar seu filho, sua filha assim no futuro, se ele não trata agora, isso pode acontecer. Entenda, manutenção de um relacionamento abusivo não é bom para ninguém. Um relacionamento abusivo, um ambiente familiar violento, gera muitos desdobramentos, não só para você, mas para os seus filhos. Então, se eu posso deixar alguma mensagem aqui, não caia nessa ilusão de achar que a manutenção do relacionamento por si só pelo fato de ter filhos com esse genitor, ou pior, de ter dependência financeira desse genitor, é melhor. Não é melhor. A violência, ela é gradual e ela é apenas crescente, ela não diminui. Então, se você está postergando essa decisão, acredite, você tem pessoas que podem te ajudar, te apoiar
estarem ao seu lado no momento dessa decisão. Você tem possibilidade de pedir a participação financeira desse agressor no sustento dos filhos. Isso não uma coisa não impede a outra. Tá? Então, eu quero deixar aqui essa mensagem e que, no último dia do ano, nós nos enchamos de esperança de que dias melhores virão e que a violência contra a mulher, a igualdade entre homens e mulheres e todos esses outros objetivos que nós buscamos e nós continuaremos lutando, cheguem o mais breve possível para que nós tenhamos uma sociedade ainda melhor. Um feliz 2021 para todas. Seu áudio, Cris, abre seu áudio. Pronto. Queria agradecer, Carol, pela sua fala. Você falou para as mulheres e eu escolhi, o tema que eu escolhi para falar não é exatamente dedicado exclusivamente às mulheres, e eu não vou falar hoje com as vítimas. Eu quero falar com todos. Meu apelo ele é direcionado às mulheres, mas aos homens também. Quem me conhece sabe a minha bandeira é uma bandeira da busca de uma compreensão do fenômeno da violência, que eu vejo como um fenômeno que é cultural. E eu acredito muito na transformação, na capacidade que nós temos como seres humanos de fazer diferente. E aí eu acho que é por isso a escolha do dia 31. O dia 31 é um dia em que nós resolvemos que o dia seguinte pode ser um dia melhor. E todas as mulheres que estão aqui falando hoje são mulheres que fizeram da sua vida ou dedicam a sua vida de uma certa forma à luta feminina, à luta feminista. De formas diferentes, mas todas nós somos um pouquinho agentes de transformação. Eu criei há 7 meses um projeto de acolhimento a mulheres. A ideia era ter um grupo de apoio a mulheres que fossem vítimas ou que tivessem sido vítimas de violência, porque eu percebi o tamanho da solidão que se passa quando se está ou quando se tem gravado em você a marca de uma violência ou de um trauma. E há uma dificuldade muito grande da nossa sociedade em acolher. Eu entendo que essa dificuldade não é por falta de desejo. Eu acho que a sociedade tem medo, nós temos medo de nos conectarmos com o horror. Então, é tão natural a gente acreditar que o homem que pratica um feminicídio, ele é um louco, um desequilibrado, porque é muito difícil a gente reconhecer que pessoas que convivem com a gente e pessoas que nós amamos são capazes de atos de violência. Mas a violência no nosso país, a violência doméstica, a violência contra a mulher, ela é um fenômeno que acontece no mundo inteiro. E no nosso país, acontece de uma forma sistemática e estrutural, porque foi assim que os nossos homens aprenderam a agir. E para mudar isso, nós precisamos
mudar a nossa forma de agir e de pensar, todas nós. E eu acho que, assim, acolhimento, para mim, é chave. Os incidentes que acontecem, com muita frequência, nós vemos as mulheres se expondo a risco sozinhas. E aí a gente pensa, por que é que elas estavam sozinhas? Às vezes a gente fala, elas não tinham noção do risco que corriam. Eu vou dizer que no grupo de apoio, todas as mulheres têm noção do risco que correm. Mas o que fazer? Quem é que está disposto? Quem é que não é instituição? Né? Nós temos aqui a Cláudia, que lidera, né, um programa que faz isso institucionalmente. Mas como pessoas, como homens, como mulheres, quem de nós está realmente se colocando disponível para quem está sofrendo violência? Ontem foi a última reunião do grupo do ano e eu recebi vários agradecimentos. E aí eu pontuei uma coisa muito interessante, né? O que marcou a vida de cada uma das meninas que está no grupo de apoio foram ofertas que eu fiz. Eu me ofereci para ajudar na mudança. Eu me ofereci para levar no banco. Ou eu me ofereci para... Enfim, muitas coisas. E para ela, isso foi super significativo, né? E houve um questionamento ontem que foi, nossa, eu tive de você ou do projeto um apoio, uma disponibilidade para ajudar fisicamente, que nem as minhas 2 melhores amigas de vida tiveram. As pessoas sabem o que eu passo, e ninguém nunca se ofereceu para me ajudar. E aí a verdade as pessoas não querem se conectar com a dor. Eu não acho que é falta de amor, mas as pessoas não querem se conectar com a dor. Das ofertas que eu fiz para ajudar em mudança, para dar uma de motorista, ninguém nunca aceitou. Elas não precisaram que eu ajudasse na mudança, mas elas mudaram. Então, acolher requer muito pouco. Acho que nós precisamos ajudar as instituições. Elas estão aí, mas elas não são as melhores amigas. Elas não estão dentro da nossa casa. E nós podemos... Ai, desculpa, gente. E nós podemos, com pequenas ações, fazer uma enorme diferença. Então, o convite que eu queria fazer para quem quer se engajar, para quem percebeu que esse é um problema de todas, porque eu sempre digo, é um erro a gente falar a mulher vítima de violência, a vítima. Somos nós, mulheres, somos vítimas de violência. Todas já sofremos assédio sexual, todas já sofremos violência verbal. Eu não acredito que nenhuma mulher tenha conseguido passar, né, pelo nosso convívio social sem ser vítima de violência. Somos mulheres. Como mulheres, nós temos o poder de transformar. Então, sentirmos esse impacto, que o feminicídio, obviamente, é
a expressão mais evidente, né? Ele deixa tão evidente a gravidade da violência. Então, ele faz com que um problema que é invisível para quem não sofre, porque para quem sofre é muito visível, se torne ostensivamente visível. Mas o problema está aí. O problema está hoje e o problema está amanhã. E cada homem, cada mulher isso é um problema social, é um problema cultural. Eu vou ler até aqui, para encerrar minha fala, o que a Leila Bastet falou numa entrevista. Ela disse: a sociedade se modernizou, mas continua assassinando as mulheres. A nossa sociedade continua sendo machista, sexista e racista. A sociedade precisa de uma mudança de cultura. E nós precisamos insistir na prevenção e na educação. Então, o meu apelo para quem assiste esse vídeo entenda que nós somos todos parte dessa sociedade. Machista, racista, sexista. Somos parte dessa sociedade. A gente pode querer aceitar isso ou não, mas somos parte. E como tal, nós somos vítimas, nós somos testemunhas e, quem sabe, alguns sejamos até agressores. E nós precisamos, se nós queremos acabar com a violência, nós precisamos investir na mudança. Querer enxergar a violência e não fugir dela. Nos informar. A gente hoje tem muita informação, muito acesso a muita coisa. Mas nós não temos tantas pessoas assim engajadas nessa luta. Então, esse é o meu convite, é o convite que eu faço. É um convite a todos que se tornem ativistas. Se tornar ativista não quer dizer você fazer da sua vida a luta, mas quer dizer você reconhecer que o problema existe e assumir o seu papel dentro da transformação. Então, agradeço a todos. Eu acredito que 2021 pode ser um ano de mudança. Eu acredito na mobilização. E é isso. Um feliz ano novo para todas. E vou passar a palavra para a Cláudia. Bom dia, boa tarde. Essa reunião vai para o YouTube, então vão ter pessoas assistindo em vários momentos do dia, boa noite. Antes de começar a minha fala, eu acho que é importante me localizar no meu lugar de fala, né? Porque primeiras falas que me antecederam me contemplaram, eu também fico buscando o que ainda sobrou para eu falar, né? E as outras meninas, na sequência, também vão ter dificuldades, porque eu acho que as duas falas foram fantásticas, completas, mas vou tentar aqui também trazer um pouco da minha contribuição. Mas eu sou Cláudia Moraes, sou tenente-coronel da Polícia Militar, com 20 anos, vou fazer 21 anos de polícia, e venho atuando nos últimos 8 anos, dentro de várias outras coisas, nessa agenda de enfrentamento à violência contra a mulher. Participei durante 8 anos da organização do Dossiê Mulher, que é um relatório estatístico do Rio de Janeiro, né, desenvolvido pelo Instituto de Segurança Pública, que trata das estatísticas, não é, dos números, não é, que mostram a gravidade, o grau epidêmico que é a violência contra a mulher no Rio de Janeiro, mas isso não é uma realidade do Estado do Rio de Janeiro, isso é Brasil, isso é do mundo, não é? A diferença é que em algumas áreas, em alguns estados, você tem dados, e a existência de dados é importante para que você possa fazer políticas públicas, para que você possa envolver a sociedade, não é? Porque para as pessoas não acharem que o que acontece foi um caso isolado. Não é. A violência contra a mulher não é caso isolado. Nesse momento que a gente está falando aqui, existem mulheres que estão sendo agredidas, existem meninas que estão sendo abusadas dentro das suas casas. Então, assim, e depois disso, não é, eu participei da implementação do programa Patrulha Maria da Penha no Rio de Janeiro,
não é? A Patrulha Maria da Penha é um dos programas de maior sucesso, de êxito na prevenção da violência contra a mulher. Em geral, as patrulhas elas atuam com mulheres que já sofreram a violência e pediram uma medida protetiva, mas essa medida protetiva não é o suficiente para que esse agressor venha a cessar as suas investidas, não é? E já houve casos no país de mulheres que morreram com a medida protetiva dentro do bolso. Então, a medida protetiva é o que faz da Lei Maria da Penha uma das melhores leis do mundo de proteção à mulher, mas se ela não tiver esse suporte, e aí a gente está falando de um suporte de uma patrulha, mas se não tiver o suporte da família, dos amigos, das pessoas, não é? E acho que esse é o propósito dessa reunião de hoje, a gente saber o que as pessoas fora das instituições, não é? O que a sociedade civil, o que eu cidadã, o que eu, Cláudia, cidadã, posso fazer pelas pessoas, o que você pode fazer por uma mulher que esteja nessa situação. Há muita coisa que se pode fazer. E a primeira coisa é não desviar o olhar. Mas esse olhar, ele não pode ser um olhar que julga. Tem que ser um olhar que, como disse todo mundo aqui, um olhar que acolhe. Não é? Porque essa mulher ela já é julgada, ela já tem vergonha, ela não deveria, mas ela tem vergonha, ela tem medo, ela se sente em alguns momentos responsável por tudo que aconteceu. Ela se sente responsável pelo fracasso de uma relação, que depositam tudo nessa mulher. Não é? A família, muitas das vezes, vira as costas, não olha, e, às vezes, vem essa surpresa, né? De a pessoa foi agredida ou então ela foi vítima de feminicídio. O feminicídio não acontece da noite para o dia. Ele traz uma história, uma trajetória. E, às vezes, por trás de um sorriso, de uma maquiagem bem feita, não é? Você tem ali hematomas, você tem dor de alma. E, às vezes, a gente fala muito dessa violência física, né? Mas existem mulheres que são massacradas na sua alma, na sua autoestima. Mulheres que não conseguem se levantar da cama por conta da violência psicológica. E a violência psicológica ela é tão terrível porque ela não deixa as marcas externas. Não é? E, por vezes, a gente encontra uma mulher num quadro, não vou dizer que todas as situações sejam, mas num quadro de depressão ou até um suicídio originário nessa violência psicológica. Então, eu acho que a gente tem que olhar e aí não ver essa pessoa como uma pessoa problemática. Eu acho que o tempo todo eu estou falando aqui de não julgar, não é? De acolher esta pessoa. Porque, assim, e no nosso trabalho, né, e aí falando um pouco do trabalho que é feito na Patrulha Maria da Penha do Rio de Janeiro, mas que a gente tem no Brasil todo, não é uma novidade aqui do Rio de Janeiro, né? Na verdade, a gente já existe desde 2012, a primeira polícia a instituir esse serviço na Patrulha Maria da Penha foi a Brigada Militar do Rio Grande do Sul, depois guardas municipais começaram a aderir também, e aí vejam, guardas municipais, algumas delas que não tem nem a questão das suas guardas possuírem porte de arma, fazem esse trabalho de prevenção e conseguem salvar vidas de mulheres, mesmo não tendo essa questão, né, do porte de arma. Então, a gente percebe que todas as pessoas podem fazer. E aí eu estou falando de ações institucionais. Mas na patrulha, o que a gente percebe é o que faz a diferença nesse trabalho todo, além da institucionalidade, de você ter uma viatura diferenciada, são as pessoas que que trabalham nela. Então, são esses homens e essas mulheres, primeiro, que escolhem trabalhar nesse serviço, então eles têm empatia com o tema, e, assim, e o feedback que a gente tem das mulheres, não é? Que são assistidas pelo programa é o melhor possível, e sempre, só quem é policial e sabe da dificuldade que é quando uma mulher chama um policial de anjo, não é? Vocês são anjos na minha vida, vocês mudaram a minha vida, não é? E não mudaram, pode ter certeza, eles não mudaram a vida dessa mulher prendendo o autor da violência, mas eles mudaram a vida dessas mulheres falando com elas, indo até elas, ouvindo, principalmente ouvindo essas mulheres, mostrando para elas caminhos, atuando em rede, não é? Atuando em cada localidade, eles identificam qual é a rede, o que eu tenho, para onde eu posso encaminhar, quem além de mim pode ajudar. Essa mulher não precisa só de polícia. Apesar deles fazerem um trabalho que vai muito além, a gente sabe, mas ela às vezes precisa de uma assistência jurídica, às vezes ela precisa de uma psicóloga, precisa de um encaminhamento para o médico, precisa de um apoio, por exemplo, porque ela saiu de casa e não tem onde os filhos estudarem. A gente já teve situações que a gente teve que, como a minha amiga que antecedeu me falou agora, de se colocar disponível,
não é? Então, a gente já teve situações da patrulha mobilizar com a prefeitura para matrícula de criança na escola, porque a mulher tinha saído e as crianças não podiam perder o ano letivo, e se as crianças não tivessem matriculadas na escola, ela perderia a única renda que ela tinha, que era o Bolsa Família. Então, vejam toda a implicação que tem. E, às vezes, essa mulher se permitiu, ficou num relacionamento abusivo com medo de perder essas coisas que ela poderia conseguir em outro lugar se ela tivesse apoio. E esse apoio, como eu falei, veio através de um policial militar, mas pode vir de qualquer pessoa que tenha um mínimo de empatia. Eu acho que a palavra do ano, a palavra de 2021 é empatia, é tentar se colocar. A gente nunca vai conseguir se colocar no lugar do outro. Quem nunca viveu uma situação de violência, nunca vai conseguir, mas a gente pode tentar. E só nessa tentativa, quando a gente tenta se colocar no lugar, a gente já sente um pouco do peso e dessa dor. Agora, imagina quem sentiu de verdade. Então, eu acho que a gente tem muita coisa que pode ser feita. Eu acho que a pessoa, quem tá nos assistindo agora, não é? Eu acho que a primeira questão é não desviar o olhar. Procure saber de verdade, não como quem quer saber de uma fofoca, mas quem quer ajudar de verdade, porque as pessoas sabem quando uma pessoa pergunta para ela o que está acontecendo, quando ela está perguntando de coração, é porque ela está querendo saber da vida dos outros. Eu sou muito clara, muito objetiva naquilo que eu falo. Então, assim, pergunte verdadeiramente para a pessoa e com a intenção de ajudar. E não se preocupe, foi como a nossa colega falou, você não vai virar uma ativista 24 horas, mas você vai fazer o seu papel. E se cada um fizer um pedacinho, não é? A gente já tem hoje, a gente está em 2020, caminhando para 2021. 2020 foi um ano terrível, e ele foi terrível para todos nós, mas para as mulheres em situação de violência, ela escancarou, né, todas as dificuldades das mulheres, porque foram mulheres que passaram por toda a sorte de dificuldades, de novas agressões, e aquelas que não conseguiam trabalhar ainda passaram por situações financeiras seríssimas, que dependeram de ajuda, e muitas das vezes não tiveram essa ajuda. Então, assim, foi um ano terrível. Muitas não conseguiram sequer registrar, porque por conta da dificuldade na mobilidade, mas o 190 da Polícia Militar, ele não parou. E aqui no Rio de Janeiro a gente teve aumento de 12% a 13% durante a pandemia. Isso quer dizer o seguinte, que a situação, se todo o mundo parou, as pessoas pararam por conta da pandemia, a violência contra a mulher não parou e até aumentou. O que não houve foi possibilidade dessas mulheres, por conta da mobilidade, de fazer esse registro. E uma coisa que a gente percebeu no período de flexibilização foi um aumento das denúncias. Na verdade, denúncias de situações anteriores, que essas mulheres tiveram coragem de fazer o registro. Então, eu acho que a gente tem caminhos institucionais, a gente tem lei, a gente tem delegacia, a gente tem centros de referência, precisamos conhecer essa rede toda, precisamos que todos os setores, e aí me falando como servidora, como profissional da área pública, todos os profissionais da área pública têm que estar preparados para essa observação. Profissional de saúde, porque essa mulher pode não procurar uma delegacia, pode não procurar a justiça, mas ela necessariamente ela pode passar por um serviço de saúde. E a gente já viu uma situação de tentativa de feminicídio que foi notificada pelo setor de saúde. Então, assim, parabéns para essa equipe médica que fez esse trabalho. Não já vi várias situações. Essa violência pode aparecer na escola. Eu sei que as crianças agora não estão frequentando presencialmente a escola, mas no comportamento das crianças isso pode estar presente. Então, assim, todos podem fazer. É só não desviar o olhar e querer verdadeiramente ajudar e não julgar. E pense o seguinte, existe uma coisa chamada ciclo da violência. É possível que você apoie essa mulher e ela volte a se relacionar com esse autor, com esse agressor. Isso faz parte do que a gente chama de ciclo da violência. É muito importante que a gente entenda que para essa mulher romper o ciclo é muito difícil, não é algo fácil. Então, se acontecer isso, não desista dela. Eu já tive pessoas que me procuraram, um amigo meu que veio, que estava com uma amiga que estava nessa situação, e aí eu encaminhei, fiz tudo, e aí quando eu encontrei com ele, como é que ela está? Ele falou assim, ela voltou para ele, eu desisti dela. Eu falei, não faça isso. Não faça isso, porque infelizmente ela vai passar por isso de novo. E se você julgar, ela vai ter vergonha de te pedir ajuda. E ela não vai mais falar com você. E possivelmente ela não vai ter outra pessoa para falar. Então não desista da pessoa, da sua amiga, da sua familiar. Não julgue essa mulher. Eu acho que essa é a minha mensagem.
A gente espera que 2021 seja um ano melhor para toda a sociedade, para o mundo, não é? E que a gente possa contar com mais pessoas para banir, né, do nosso país essa forma de discriminação contra mais da metade da população, que é a discriminação contra as mulheres e que se expressa da pior forma, sob a forma de violência. Tá? Mas, de qualquer forma, a mensagem tem que ser de esperança e otimismo. Vamos em frente, como eu sempre digo, sigamos. Cláudia, muito obrigada, foi maravilhoso. Júlia, não, Dani. Dani, agora a palavra é sua. Olá a todos, um bom dia, boa tarde para quem vai ver em outros horários, boa noite para quem vai ver em outros canais. Primeiro queria agradecer a Cris da iniciativa Ser Ela Mulher Tão Incrível por ter me convidado aqui. Eu sou só uma pequena formiguinha no meio de vocês tão grandes aí, fazendo um movimento tão importante para a gente. A Cláudia falou, cada vez vai ficando mais difícil da gente complementar, porque vocês vão vindo com falas, e a última acho que vai sofrer muito com tudo que vai ser levantado, mas eu gostaria de começar minha fala buscando alguns ganchos que vocês levantaram, mas eu gostaria de levantar minha fala por um assunto que me toca pessoalmente, eu acho que deveria tocar muito mais a todos nós, né? Hoje a gente teve um ano muito, muito, muito difícil, onde a violência doméstica e a violência contra a mulher aumentou muito. Tivemos um ano muito difícil também com o assédio moral dentro dos ambientes de trabalho, devido à própria pressão que essas mulheres estavam sofrendo no ambiente de trabalho. Algumas coisas, esse assédio moral e sexual, ele de alguma maneira passou a ser permitido, né, pelo medo da perda desse lugar de trabalho, desse emprego, dessa independência econômica que algumas tinham, e esse ano isso que já acontece, sobretudo no ambiente de trabalho, se intensificou por essas incertezas que a gente está vivendo. E eu queria trazer um recorte que eu acho que é muito importante, porque além de um ano muito marcado pela violência doméstica, a gente veio com um ano muito marcado por todos os nossos preconceitos, como a Cris mesmo levantou. A gente vive numa sociedade machista, uma sociedade misógina e, sobretudo, uma sociedade racista. E quando a gente enxerga que 73% das vítimas de homicídio que são mulheres negras, e mais de 65% dos feminicídios são acometidos às mulheres negras, a gente começa a entender que existe um problema muito grande estrutural dentro da nossa sociedade e que se a gente separar o racismo, as diferenças sociais do feminismo e de ser mulher, a gente vai continuar alimentando um problema muito sério. E hoje, como mulher negra e fazendo parte de um grupo de privilégio, de privilegiadas, de mulheres que têm a chance de estar aqui participando dessa fala, de mulheres que, como diz a Cris, já sofreram de alguma maneira algum tipo de abuso ou assédio, no meu caso, nunca chegou numa questão física, mas todas nós sofremos isso diariamente, e eu, sobretudo, pelo fato, porque ela ainda vem com esse recorte racial, então ver uma mulher negra num cargo de liderança também traz isso. Eu acho que a gente tem aqui um núcleo de, como a própria Cláudia falou, é uma patrulha, né? A gente tem que criar uma rede de apoio, um núcleo que faz parte da nossa pequena realidade. Então, enquanto a gente quiser enxergar esse problema como um problema maior, e quando a Cris fala em engajamento, eu acho que esse engajamento está no nosso entorno. Eu que trabalho na área de gastronomia, na área de restaurante, eu tenho mulheres trabalhando comigo, e o meu olhar é para aquelas que estão no meu entorno. Se a gente fizer um exercício, e como começou, a Cris levantou também, que amanhã é um dia onde a gente quer fazer coisas melhores, e que se a gente conseguir abrir os olhos para o nosso entorno e ver de perto as mulheres que estão com a gente e realmente puxar esse tipo de assunto, desde a que trabalha na sua casa, a amiga da sua amiga,
a uma pessoa que você está vendo ali reclamando de um relacionamento, às vezes de uma maneira sem conseguir transportar o fato desse relacionamento ser abusivo. Os ouvidos, às vezes, eles funcionam muito mais que a boca. Como disse, a gente tem 2 ouvidos para uma boca, como a Cláudia falou, a gente não pode julgar, a gente tem que estar do lado, a gente tem que ouvir. Eu faço isso no meu dia a dia com todas as mulheres no meu entorno, eu escuto. Por sorte, eu tenho uma rede de apoio muito grande onde eu posso ajudar a encaminhar essas mulheres. Um dos grandes problemas é a falta de independência econômica e financeira. Então, um networking para uma recolocação no mercado, para que essa mulher consiga sair dessa relação abusiva, um networking para que ela consiga entender os direitos dela, tanto legais quanto emocionais, que ela pode sim procurar uma ajuda para se restabelecer emocionalmente. E isso a gente só vai conseguir com o olhar e com a escuta. Eu acho que a gente está num momento onde 2020 mostrou muita coisa para a gente perdeu coisas tão importantes quanto um abraço. E hoje a gente está usando máscara, a gente não consegue trocar um sorriso, mas que ao menos agora a gente acorde para um 2021 usando o olhar para o outro, o olhar da empatia, o olhar de trazer e entender o problema do outro. Como a Cris fala, a Cláudia levantou a história do ciclo da violência, a gente mora numa sociedade extremamente preconceituosa e machista, tem a vergonha. A pergunta a Andréa Pachá falou isso e me marcou tanto com o caso da Viviane, a pergunta é por que ela se silenciou e nós como mulheres, por que não nos perguntamos por que ele matou? O julgamento vem primeiro. Nós somos as primeiras mulheres a julgar a outra. E esse comportamento, a gente só vai poder ajudar uma outra quando a gente mudar a base do nosso comportamento. Quando entra uma menina de saia curta ou de roupa justa, com um padrão de beleza que a gente não acredite ou que não seja o nosso, a primeira coisa que a mulher faz é julgar aquela outra mulher. Ela está procurando o quê? Ela quer um marido, ela veio aqui para isso. Quando a gente parar com esse olhar, umas com as outras, a gente vai conseguir criar uma rede de apoio para as que estão lá embaixo na cadeia. As mulheres pobres, as mulheres faveladas, as mulheres pretas que não tem para quem pedir, que não tem para onde ir, que não tem aonde recorrer. A gente tem um sistema público que, ainda bem, temos pessoas como a Cláudia Moraes, mas o nosso sistema é muito pobre, é muito falho. A gente agora está lidando com o fechamento parcial de alguns serviços públicos, o que dificulta ainda mais esse caminho. Então, esse caminho está na nossa mão, é cada uma de nós. Cada uma de nós. É você ensinar uma pessoa que trabalha com você ou que ajuda você no seu trabalho, com seus filhos, uma pessoa com um nível social abaixo do seu, treinar ela a ter esse olhar. Dizer para ela que se ela encontrar uma vizinha, se ela encontrar uma prima, se ela encontrar uma amiga, que ela pode vir a você, que você pode criar essa rede de apoio. Porque muitas vezes a gente se cala e a gente consente porque essas pessoas não sabem nem por onde começar a pedir ajuda. E a ajuda é simples, ninguém precisa ser um grande especialista. E isso no trabalho, porque aquele colaborador que você tem na sua empresa, aquele colega que você tem no seu trabalho, lembra, porque se ele tem essa personalidade abusiva, provavelmente ele é abusivo na casa dele, ele é abusivo com a mulher dele. Então, a gente não quer essa pessoa na equipe da gente. A gente não quer esse tipo de comportamento dentro do nosso environment. Então, eu acho que cada uma de nós, a gente tem uma obrigação moral e, sobretudo, humana de olhar para o outro. A gente já está de máscara, a gente já não pode sorrir, a gente já não pode abraçar, mas os olhos ainda estão limpos. Eu acho que para 2021 a gente está vindo aí com uma situação extremamente triste, onde o nosso presidente da República faz falas extremamente misóginas, onde ele permite esse tipo de agressividade contra a mulher. O nosso poder maior reverbera uma fala repulsiva e nós, como mulheres e mães de homens, temos que reeducar essa sociedade e ajudar e participar e dar o que a gente possa. Um crédito no telefone para fazer um telefonema é uma grande ajuda. Eu acho que 2021 vem para que a gente aprenda mais, mas, acima de tudo, lembra que a gente perdeu várias coisas e a única coisa que ficou de fora foi o olho, então vamos olhar para o próximo. Acho que essa é a minha lição para que a gente melhore sempre. Dani,
Ó, ó, maravilhosa. Obrigada pela sua fala. Obrigada a vocês por compartilhar Eu esse tô achando que conhecimento e pelo convite. ninguém tá ficando sem fala. Ninguém tá ficando sem fala. Bom, Julinha, é a sua vez. Olá a todas. É um prazer, uma honra dividir esse espaço com vocês. Realmente o desafio está ficando cada vez maior, né? São pessoas que falam com muita propriedade, tocam realmente a gente. E eu vou começar por aí. Eu pontuei aqui alguns aspectos que eu acho que talvez seja interessante abordar, mas fazendo o link com as falas anteriores, eu acho que é fundamental que a gente utilize, de ponto de partida, essa nossa disponibilidade, esse nosso sentimento particular em relação a essa causa, para ter ações a partir daí. Porque conseguir visualizar esse problema, ter empatia, conseguir ter a dimensão de uma questão que é tão profunda, tão tocante na vida de cada mulher, de cada família, já é assim, um ponto de partida além dos demais, né? A gente realmente tem uma sociedade muito machista, que julga muito, o julgar é quase automático, né? Então, ensaiar esse pensamento, né? Fazer esse filtro de julgamento é um exercício que é muito difícil, mas que tem que ser feito, sem sombra de dúvidas. Realmente, os casos, né, são muitos. A gente precisa aproveitar, mesmo situações tristes, mas que colocam o holofote onde precisa estar iluminado, para que a gente aproveite essas circunstâncias para discutir mais um pouco o que seja possível a respeito desses problemas. Eu fiquei muito, muito feliz, e acho que tem conexão com o que eu vim tentar trazer aqui para vocês também, com a explicação da Cláudia a respeito de quem compõe as equipes da Patrulha Maria da Penha, que são policiais que se oferecem, que se identificam com essa causa, se conecta exatamente com o ponto de partida que eu acho que tem que ter, porque você colocar uma pessoa para fazer um atendimento que não consegue se conectar com a dor daquela mulher, que não consegue entender o que é a dinâmica daquela violência, é muito contraproducente, desestimula. O nosso judiciário está repleto de juízes de família e de outras áreas que não têm uma visão capaz de entender aquela demanda, de fazer justiça. Então, a gente precisa, sim, pensar nessa capacitação, nessa qualificação. E para a gente, né, para nós, por exemplo, da comissão, nós que estamos aí à frente de movimentos, né, que buscam a igualdade de gênero, respeito aos direitos das mulheres, o combate à violência, principalmente para aquelas que são advogadas, a gente tem que ter uma responsabilidade a mais, que é de, sim, incentivar o combate à violência, mas com responsabilidade. Porque é admissível, saia dessa agora, pode ser um risco absurdo. Ou, de alguma forma, fazer isso de uma maneira não pensada, não estruturada, pode não trazer para a mulher um resultado prático. Porque a gente tem vários entraves burocráticos, né, judiciais, que podem atrapalhar esse caminho. A gente tem a questão do abandono do lar. A gente tem aspectos de prova, de prazo, de representação. A gente fala muito, a Lei Maria da Penha é maravilhosa, a Lei Maria da Penha diz que violência patrimonial é crime, que violência psicológica é crime. Não, isso não é assim, não necessariamente é crime. E quando você fala de uma violência moral que se configura uma injúria, uma calúnia, uma difamação, ou uma violência patrimonial que consiga, sim, ali se estabelecer como alguma tipificação do Código Penal, se não houver violência efetiva, você tem que representar. Isso é um prazo decadencial de 6 meses.
contados da ciência do autor do fato, ou seja, se você sofreu diretamente, né, uma violência desse gênero do seu companheiro, do seu pai, do seu irmão, seja de quem for, você tem 6 meses daquela data para tomar uma iniciativa. Esses prazos, eles não são falados. E considerando ainda o ciclo da violência, que você passa pela violência, a pessoa se arrepende, vai para a fase de lua de mel, a tensão aumenta, volta a violência novamente, são prazos muito curtos. Principalmente se você considerar que, né, aquela mulher está numa relação afetiva, com quem ela constituiu família, com as pressões sociais todas que estão em cima dela. Né? Ah, mas é o pai dos seus filhos, vai trocar só de problema, outro homem vai ser igual, né? Vai querer ver o pai dos seus filhos preso. Existe uma série de pressões sociais da própria mulher, né, de querer defender seus filhos, né, preservar a imagem do pai dos filhos. Existem diversos aspectos que precisam ser levados em conta na hora de analisar cada caso. Então, assim, não vou me alongar, porque certamente as próximas terão coisas muito mais interessantes para trazer para a gente, mas eu acho que são aspectos práticos que, para a gente que está assumindo esse papel de informar, de auxiliar, de ajudar, a gente precisa ter em mente. São orientações práticas, né, de observância, não criar expectativas, porque, querendo ou não, né, você pode amanhã acordar livre disso. Existe um caminho muito, muito difícil, né? Os processos, as audiências, o depoimento, delegacia, seja o que for, não vamos romantizar esse processo, esse caminho. É árduo, é difícil. Você vai lidar com violência institucional, você vai lidar com dificuldades com os seus filhos, você vai lidar com julgamento. Assim, realmente você tem que estar ciente e disposta do que é isso. Mas que ainda assim vai ser muito melhor para essa mulher. Ainda enfrentando isso tudo, pode ser uma vida infinitamente melhor do que viver sofrendo tortura de todo gênero dentro da sua própria casa. Então, é só assim, espero ter conseguido contribuir em algum ponto e gostaria que as próximas pudessem nos premiar com as suas falas. Muito obrigada. Julinha, muito obrigada. E agora, Natasha. A fala é sua, o espaço é seu. Oi, gente, bom dia. Para quem for assistir depois, boa tarde, boa noite. Eu quero iniciar falando, não conhecia a Dani, e Dani, mulher, você é uma formiguinha gigante. Que todas nós aqui, eu tenho certeza que seria o pensamento de todas, que a gente seja uma formiguinha como você, e que juntas a gente consiga levar mais informação, mais conscientização e mudar um pouquinho. Eu acredito muito nisso. Antes da Dani, a gente teve fala da Carol, da Cris, da Cláudia, da Julinha. Estou com pena da Samira. Mas são todas gigantes, todas assim... A Cris me falou que seria uma reunião, e para mim foram palestras que ensinaram e que empoderaram e que me deixa muito claro de que a gente não pode parar. Vou botar aqui o cronômetro para eu não me estender muito. A minha fala vai um pouquinho no viés de desconstruir falas e comportamentos. A gente não pode naturalizar, pegando um pouquinho que cada uma falou, normalizar as falas e os julgamentos que muitas vezes nós mesmas fazemos, né? O tema do que a Cris trouxe para a gente conversar, que é sobre os dias de luto que a gente teve para dias de luta, esbarra no feminicídio, que a gente agora ganharam as manchetes, mas que acontecem há tantos anos e tantas vezes por dia. Tem quem diga que o feminicídio é um crime de amor, né? Matou porque não quis viver sem a mulher que ama, não suportou o fim do relacionamento com aquela mulher, com o amor de sua vida. Não, gente.
O feminicídio jamais será um crime de amor. É sim um crime de ódio, né? É aquele poder, o agressor, o assassino, porque a gente tem que usar a palavra correta, ele mata a mulher que viola as suas leis, as leis do patriarcado, da cultura que a Cris tanto falou que está dentro da gente. Ele mata essa mulher, a que violou as leis do patriarcado, as leis de submissão, as leis da obediência, né? Então, assim, o feminicídio da Viviane e de tantas outras que aconteceram, inclusive no mesmo dia, mas como eu disse, que acontece diariamente aos longos dos anos, ele foi na mesma semana que um juiz lá em São Paulo ele desdenhou da Lei Maria da Penha, né? E, portanto, se ele desdenhou da Lei Maria da Penha, ele desdenhou do sofrimento de milhares e milhares, daquela palavra que a gente não gosta de usar, mas que fica mais fácil de entender, de vítimas, né? As vítimas de violência doméstica. Ele não desdenhou da lei, ele desdenhou de todas as mulheres que passam por isso. Isso é, todas nós, né? E a gente tem muito claro que o Estado ele falhou no passado e o Estado ele ainda falha, né? Ele continua falhando na proteção, ele continua falhando na garantia dos direitos de meninas, de mulheres, de idosas, porque aquilo que a Dani falou, o sarrafo fica cada vez mais alto, né? E a falha é cada vez maior, porque a gente vai entrando dentro dessas discriminações que todos nós cometemos. E não só o Estado. A sociedade ela também falha. Eu não posso dizer que o Estado falha, nós falhamos, a sociedade também falha. A gente menospreza as versões das mulheres que passam por isso, a gente aponta o dedo, a gente questiona por que a mulher demorou tanto para denunciar. A gente revitimiza essa mulher, né? Eu não falei homens, eu falei a sociedade como um todo. E também não falei que toda a sociedade, né? Mas uma parcela muito significativa. Às vezes essa fala parece ser um pouco agressiva, mas é a realidade, é o que a gente vive, é o que eu escuto todos os dias. E eu, como uma ativista, graças a Deus, Cris, que cada uma com um jeito, porque eu acho que a gente pode alcançar mais pessoas e as pessoas podem ver aquilo que você disse. Eu não preciso ser 24 horas, eu não preciso estar ali todo dia, eu não preciso deixar de trabalhar para estar levando uma palavra de incentivo, de apoio, de acolhimento, que é a palavra realmente que, assim como para você, para mim, define tudo, né? Então, a gente hoje pode dizer o quê? Que a gente não tem garantia, nem uma medida, as medidas não são eficazes, não tem a proteção, né, prevista ali na Maria da Penha, não tem essa efetividade. Muitas coisas que estão ali escritas, na hora da prática, realmente deixam a desejar. O que hoje existe com toda certeza, e eu acho também que as pessoas não vão discordar, seja de que lado esteja ou no meio, enfim, é a politização, né, de todo e qualquer assunto. E assim, com essa politização, vou entrar agora numa bandeira que eu também levanto, fica muito difícil a gente introduzir o debate sobre gênero para as nossas crianças, porque esse debate ele é repudiado muitas vezes pela política e, ao meu entender, no meu ponto de vista, a educação é o verdadeiro e talvez o único caminho para a mudança. E a gente não vai conseguir salvar a nova geração dessa cultura patriarcal se a gente não conseguir atingir desde sempre, se a gente não conseguir falar com elas na linguagem delas, com pessoas especializadas, com pessoas capacitadas. Então, eu acho que um caso como esse da Viviane acontece, as pessoas se chocam, mas entre essas pessoas chocadas estão aquelas pessoas que tanto repudiam esse debate de gênero. Então, eu acho importante trazer isso, porque realmente é uma bandeira que eu acho que tem que ser levantada, a educação também, né? Então, gente, assim, eu não quero me estender muito, mas é muito importante falar que as manchetes agora que trouxeram, e por isso talvez a Cris tenha tido essa ideia maravilhosa da gente terminar um ano com esperança, porque temos que ter esperanças, porque temos Danis, Caróis, Cris, vamos falar da Patrícia, que ainda não falei da Paty, temos a Samira, enfim, temos mulheres fortes. Então, a gente viu a Viviane, e 5 dias depois da Viviane, nas manchetes de jornal também, da juíza Viviane, né? A gente teve o feminicídio da Roberta, não sei se todas viram,
eu recebo muito essas manchetes, então a gente teve o feminicídio da Roberta, uma mulher de 26 anos, ela foi assassinada no Complexo do Alemão. Quem não sabe o que é o Complexo do Alemão, por não ser do Rio de Janeiro, ele é um dos maiores conjuntos de favelas, acho que do Brasil, não só do Rio de Janeiro com certeza, né? Que fica na mesma cidade onde a juíza Viviane foi assassinada. E o que isso nos mostra? Que se fazem até com uma juíza que está ali para coibir, né? A juíza que está debaixo do Tribunal de Justiça. Imagina o que não acontece com as mulheres mais vulneráveis, o que muitas vezes não chegam nas manchetes de jornais, né? Embora a Roberta tenha chegado, a gente está mudando, vamos mudar. Então, eu creio que os agressores ou agressoras, eles precisam ser monitorados. As redes de apoio a mulheres precisam estar integradas, né? E mais, eu acho que além dessas medidas, acredito que a execução penal dos assassinos deve ser aprimorada aqui no nosso país também. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que eu tenho esperança em mulheres como vocês. Eu sou extremamente grata de estar aqui. Eu olhei aqui para o meu reloginho, já falei por quase 8 minutos. Obrigada, Cris, obrigada a todos vocês. E eu tenho certeza que a gente, mesmo com tudo isso contra, a gente vai conseguir fazer com que essas gerações venham melhores e a gente consiga, enfim, acabar com todo tipo de violência contra as mulheres. Pode não ser agora, mas que a gente vai chegar lá. Olha esse time de mulheres que Cris trouxe aqui. Eu não posso ter dúvidas. Então, Cris, muito obrigada. É um dia muito simbólico e eu estou muito, muito honrada de estar aqui com esses 8 nomes. Obrigada, gente. Natasha, muito obrigada. Foi linda. Eu vou ficar parando de falar que foi lindo, porque vocês todos estão assim, me inspirando. Eu acho que uma coisa que você falou, acho que todas falaram, e eu acho que é um pouco insistir nisso, né? A criação da rede. Nós queremos ser rede. Se nós conseguimos organizar essa reunião em 24 horas. Estamos aqui compartilhando. Então, acho que nós podemos ser rede, nós queremos ser rede, nós precisamos trazer as outras mulheres para a rede. E aí, até dando uma dica, e repetindo aquilo que eu falei, as pessoas às vezes não têm noção, e aí o exemplo que a Dani deu foi fantástico, quer dizer, dentro da atividade dela, do dia a dia dela, ela está fazendo diferença na vida de muitas pessoas. Então, assim, nós estamos falando aqui de educação, né? Então, nem todo mundo tem formação em gênero, nem todo mundo tem o conhecimento, trabalha com isso, estudou o tema, mas quem tem acesso a escolas que possa ajudar, né? A Natasha é presidente da Comissão da Mulher da ABA, que faz um trabalho de palestras. Eu faço um trabalho de palestras pelo Cerela. Então, assim, ficar, assim, que as pessoas saiam e ouçam e comecem a pensar como elas podem ajudar a esse tipo de informação se disseminar. A gente fica muito, hoje, eu acho que preso ainda à coisa da rede social, que é útil, claro, é um veículo útil, mas nada substitui esse contato humano, mesmo que seja, né, via tecnologia. Então, pessoas que têm acesso a empresas que possam disseminar o trabalho, né, da Cláudia, o trabalho da Natasha, o nosso trabalho, que possam ficar atentos, né? Pessoas que trabalham no RH, quer dizer, é exatamente esse olhar de vamos ficar atentos, vamos enxergar, e mais do que enxergar, se nós
conhecemos alguns caminhos, vamos enxergar e vamos sair um pouquinho da caixinha, né? Vamos sair um pouquinho da caixinha. O que a Cláudia falou, quer dizer, não é função da Patrulha Maria da Penha buscar matrícula escolar, mas aquela pessoa que está ali teve aquela oportunidade e fez. E todas nós podemos fazer. Então, assim, vamos perceber que formiguinhas são gigantes, né? Quem se chama de formiguinha é gigante e todas podemos ser pequenas formiguinhas gigantes. Então, assim, eu acho que essa é uma mensagem, né? Assim, a gente quer dar uma mensagem de esperança, mas eu queria dar realmente essa coisa da luta, assim, uma mensagem prática. Se você não sabe como você pode ajudar, olhe ao seu redor. Pense. Vamos ser criativos, porque com certeza existem 1 milhão de formas que vocês podem ajudar. E aí, dito isso, passarei a palavra para minha querida Patrícia Bordinhão. E depois, para eu não falar mais, Patrícia, passa a palavra para Samira. E Samira, você encerra, tá? Se alguém depois quiser falar mais alguma coisa, dar um fechamento final, também fiquem à vontade. Patrícia, você. Boa tarde a todas. Primeiro quero dizer que é uma honra estar aqui hoje com essas mulheres incríveis, né? Algumas já conheço, outras estão conhecendo agora. Dani, você, como a Natasha falou, você é gigante, adorei a sua fala. É tudo bem alinhado com o que eu penso, com o que eu luto, né? Cláudia conheci, maravilhosa, já em algumas palestras, acompanho um trabalho maravilhoso de ativismo, comprometido com a causa, maravilhosa. Então, eu queria falar hoje sobre 2 pontos, não sei se vou conseguir, porque tem que ser rapidinho. Eu queria começar falando sobre silenciamento, que eu acho que é algo que atinge a todas nós, né? E muitas vezes eu me perguntei, quando mulheres se abriam comigo, tanto profissionalmente quanto amigas, né? Por que elas só me procuraram naquele momento, né? E eu pensava, nossa, como nós somos silenciadas, como nós somos educadas a não ter voz, né? Outro dia eu vi uma entrevista com o Emicida e ele falava, obviamente, sobre a questão racial, mas eu trago aqui para a nossa questão, que quem não sabe a sua história não tem poder, né? E eu trago isso para a gente, né? Se a gente não consegue contar a nossa história pessoal, eu acho que a gente perde esse poder, né? Eu acho que não contar a história é uma agonia, é quase que uma morte em vida, assim, literalmente. E eu vejo que mulheres constantemente passam por isso, né? Se ninguém está disposto a ouvir quando você é agredida pelo seu ex-marido ou quando você é estuprada por alguém conhecido, ou se dentro da sua relação de trabalho você tem ali um assédio sexual, um assédio moral, você começa a perder o seu poder, né? Ter voz, poder falar, ser ouvido e acreditado é essencial para que a gente possa realmente se empoderar. E aí, quando a gente vê isso, a gente observa que o nosso silenciamento é uma ferramenta de opressão dentro da sociedade, né? Muitas vezes a nossa fala é tida como uma fofoca, né? Eu ouvi certa vez que uma das formas que tentaram desconstituir, desestabilizar alguns movimentos feministas foi dizer que mulheres se reuniam para fazer fofoca, né? Então, a gente precisa realmente lutar pela nossa voz, né? As palavras, elas têm um poder de nos unir, né? Assim como o silêncio, ele nos separa. Então, privar a gente de ajuda, né? De pedir ajuda, de ser solidária,
Isso tudo são questões que a gente precisa realmente refletir até que ponto tudo que a gente fala, tudo que a gente tem agido, realmente tem sido ouvido e tem refletido da forma que a gente gostaria na sociedade. A violência contra as mulheres muitas vezes se dá contra as nossas vozes e as nossas histórias pessoais, né? Eu, certa vez, também recebi uma pessoa próxima em que ela só se aproximou de mim porque, justamente por tudo isso aqui já foi falado hoje, porque eu realmente me coloquei como uma escuta atenta, como uma escuta afetiva, com um olhar empático, sem julgamento. Eu acho que isso tem que ser uma missão de todas nós. Isso tem que ultrapassar esse nosso ativismo online, que é importante, porque ele é rápido, mas ele não é suficiente. A gente realmente precisa se mobilizar politicamente para que isso que acontece nas redes se torne concreto. Eu sou presidente de uma comissão chamada Comissão OAB Vai à Escola, da subseção da Leopoldina, que, por coincidência, como a Natasha falou, em relação a esse crime no Complexo do Alemão, o Complexo do Alemão faz parte da zona da Leopoldina. E nós aqui temos muitas escolas em áreas carentes. E eu aceitei essa missão, digamos assim, de presidir essa comissão, que é uma comissão feita por uma pessoa só, eu, porque eu tinha dentro de mim que eu precisava levar tudo aquilo que eu tinha de bagagem, de conhecimento para essas escolas que são localizadas em comunidades carentes do Complexo do Alemão, né, que é imenso, e que eu precisava levar essa informação, porque eu precisava levar a reflexão. No primeiro momento, quando eu levei isso à presidente, né, da OAB, da minha subseção, ela ficou um pouco receosa, porque existe isso, né? Como é que essa fala vai impactar esses jovens? E aí depois nós desenvolvemos um trabalho que foi muito bem delineado para que a gente pudesse levar a informação e que a gente pudesse também estar pronto para acolher aquela transformação que surgiria a partir daquele momento, daqueles alunos, daquelas crianças e jovens que são de comunidades carentes. Então, um outro ponto que eu gostaria de falar é sobre, e aí está aliada a questão da nossa fala, de dar voz e de escuta, após quando a gente ouve essas mulheres, quando a gente acolhe essas mulheres, um outro ponto que eu acho muito interessante, muito importante, que a gente precisa trabalhar, é a questão da emancipação emocional. A gente fala muito da emancipação financeira, ela é extremamente importante, ela atinge boa parte das mulheres que sofrem violência e se mantêm nesses relacionamentos abusivos, mas a gente também precisa falar da emancipação emocional, porque eu vejo mulheres que possuem, são bem-sucedidas, estão no mercado de trabalho e ainda assim se veem em relacionamentos abusivos. Por quê? Porque nós fomos criadas para acreditar que precisamos de um par, que precisamos de alguém e que só seremos completas se tivermos esse alguém. Eu não estou aqui fazendo não estou dizendo que a gente não deve amar, que a gente não deve ter alguém para dividir a vida, mas que isso não seja condição para que a gente possa ter uma vida plena, né? Que isso não seja condição, assim como a maternidade, por exemplo, para que sejamos mulheres completas, mulheres donas de si, que sabem os seus caminhos, que podem fazer as suas escolhas. E eu acho que isso passa por todo esse momento que a gente está aqui reunida, que é de conscientização, que é de troca, e que a gente saiba acolher essas mulheres, né, que trazem para a gente essas questões, que muitas vezes se veem presas em relacionamentos e não conseguem enxergar o porquê elas estão presas ali, justamente pela nossa criação, que é uma criação que acredita que nós temos que ter a metade da laranja, que existe um outro pedaço nosso perdido aí no mundo e que ele vai fazer com que a gente se torne completa.
Então, gente, eu não sei com o tempo, não marquei o tempo, como Natasha, cronometrada, eu não marquei essa minha fala. Eu espero realmente que a gente possa, agora em 2021, exercer essa escuta, exercer esse olhar mais empático e ser ativista mais concreta, né? Ativistas mais concretas, como todos colocaram. Ouvir a vizinha, levar a palavra a quem, né, o nosso conhecimento ao colega de trabalho, né, dentro da nossa própria casa. Eu acho que o caminho é esse, aos pouquinhos, que a gente não possa esperar só do poder público uma solução, porque, infelizmente, a gente não tem assim, muita esperança em relação a isso, e eu acredito realmente que grandes movimentos eles acontecem a partir da sociedade, né? A gente vê aí o movimento feminista e toda a luta delas, e que se perpetua até hoje, ela surgiu a partir da sociedade e ela precisa continuar dessa forma. Então, eu espero que a gente faça o exercício, né? Eu vou deixar, o exercício quem não tem sido ouvido, que a gente possa ouvir agora em 2021. Obrigada. Bom, gente, vou passar, como a Cris tinha pedido, vou diretamente aqui já, depois da Patrícia, vou dar a sequência. Eu fiquei por último, acredito que não tem ninguém depois de mim, eu tentei ir anotando alguns pontos que eu poderia falar, mas aí todas foram falando o que eu poderia trazer. Então, mas eu acho que tem um ponto que talvez pela minha experiência pessoal, que eu acho que eu posso acrescentar ainda nesse finalzinho aqui de fala. Eu sou advogada, eu trabalho exclusivamente para mulheres, eu só atendo mulheres que enfrentam situações de violência e também nas varas de família, que também são mulheres que enfrentam situações de violência. E eu acho emblemático que nós estejamos hoje, no dia 31 de dezembro de 2020, trazendo essa questão, porque foi um ano no qual esse assunto, a gente teve muito acesso a ele. Ele esteve muito em alta, desde o início da quarentena. Eu conheci a Cris até por isso, porque de repente, a mídia focou, né, jogou uma luz, virou os olhos para a situação das mulheres que sofrem violência doméstica. Mas a impressão que eu tive durante todo o ano foi que nós estávamos assistindo isso da mesma forma que nós estávamos nas nossas casas assistindo Netflix, porque estávamos em quarentena. Da mesma forma que nós estávamos assistindo novela, as novelas repetidas, com distanciamento, não mudou em nada a banalização dessa violência, na minha opinião, né, no meu ponto de vista. E eu acho que nós chegamos agora, no dia 31, falando sobre isso, exclusivamente porque, infelizmente, ocorreu o feminicídio da Viviane. Porque as outras tantas que foram mortas no mesmo dia, que foram mortas dias depois, não teriam causado essa indignação. Porque muitas foram mortas durante 2020 e nós não tivemos essa movimentação toda das pessoas que estão nessa nossa posição, né, privilegiada de pensar as questões da sociedade. Essas pessoas... a gente não viu essa indignação, porque o Brasil vive, como bem a Dani colocou, a gente vive num país estruturado, né, alicerçado no machismo e no racismo. Então, a indignação do povo, da nossa sociedade, ela é seletiva. A moça que foi morta no Complexo do Alemão, ela não teria ido à mídia se não tivesse sido morta a Viviane 5 dias antes. Então, é isso que eu queria dizer o seguinte, me incomoda a gente trazer esse assunto, como eu vi durante essa semana nas notícias, né? Como, as mulheres que sofrem violência, as mulheres, porque aí a gente faz... Não, gente, a gente precisa entender. O ano passado eu fiz um projeto parecido com o da Patrícia, que o nome era Feminismo Vai à Escola, e a gente foi em todas as escolas, quase todas as escolas públicas aqui da minha cidade, falar sobre isso.
E ao final, eram escolas de ensino fundamental e médio, e ao final das palestras, meninas de 13, 14 anos vinham perguntar, mas doutora, se eu não quiser manter relações sexuais com meu namorado, ele vai procurar outra na rua. Mas, doutora, eu estou morando com o meu namorado porque a minha mãe mandou, porque se eu estou namorando, então ele pode me sustentar. E aí é uma pessoa a menos para ela sustentar, porque ela já sustenta 5 sozinha. E aí o meu namorado me bateu, colocou fogo nas minhas roupas. Meninas de 13, 14 anos vivendo essas situações. Por quê? Porque esse é um modelo de relacionamento que a gente tem na sociedade brasileira e em toda a sociedade latino-americana hoje. Modelo de relacionamento que existe sob as violências contra a mulher, diversas formas de violência. Desde todas as coisas que a gente abre mão para manter um relacionamento, porque nós precisamos manter. Porque bem como eu não sei quem foi que falou, se foi a Patrícia ou a Natasha, nós somos vistas como mulheres de sucesso quando nós temos um relacionamento, quando nós conseguimos manter um casamento. Então, a responsabilidade da mulher para que ela seja uma boa mulher é manter a família, é manter o relacionamento, é manter os filhos. E a gente aprende isso desde o nascimento. Parece que o nosso corpo como mulher, no momento que ele nasce, o nosso destino já é traçado. Nós vamos ter uma família, nós vamos ter filhos, e nós somos responsáveis por isso, senão nós não estamos desempenhando o nosso papel de mulher. Essa é a visão que eu tenho. E isso faz com que, e aí que entra a minha experiência pessoal, porque só trabalho com mulheres, e isso faz com que mulheres relativizem as violências que elas vivem, que a gente vive, porque eu vivi durante 10 anos, e digo, por experiência própria, a nossa decisão de não separar, porque eu não vou deixar essa relação, primeiro porque não é justo com os meus filhos, não é justo com a minha família, não é justo com todo mundo que vai sofrer, porque eu estou sendo egoísta, eu estou pensando só em mim. Eu escolhi essa relação, eu escolhi esse homem para ser o pai dos meus filhos, então a culpa é minha. E essa culpabilização vem da sociedade, vem de nós mesmos, vem da família e vem do judiciário. Então é nesse ponto que eu queria chegar. É muito fácil. A gente vê, né, o governo federal, o Estado, com campanhas, Ligue 180, investindo, e que bom que isso aconteceu, que bom que nós temos uma lei hoje que é modelo para o mundo inteiro, que é a Lei Maria da Penha, para tentar evitar, né, e proteger essas mulheres, mas, infelizmente, no momento em que a mulher adentra o sistema judiciário, ela vai ser, com certeza, vai ser talvez o local onde ela vai enfrentar o maior número de violências que ela já enfrentou na vida dela, porque o judiciário não está preparado. O judiciário olha para a mulher como alguém que não deveria estar ali, como alguém que falhou. Ela não foi uma boa mãe, ela não foi uma boa esposa, então ela está ali pedindo pensão, ela está ali pedindo divisão de bens dos quais ela não foi responsável pelo investimento, pela compra. Então a gente escuta de juízes como esse em São Paulo, não é novidade, isso acontece todos os dias. A gente escuta em todas as varas de família isso. Ah, mas foi o pai que você escolheu para os seus filhos. Ah, mas o que você quer então? Ele já faz muito perto dos que não fazem nada. E esse comportamento do judiciário, porque eu gosto de dizer isso sempre, embora o direito tenha evoluído, as pessoas que aplicam o direito não evoluíram. Essa mudança de mentalidade não aconteceu, até porque a gente tem um recorte de classe. Quando eu falo de juízes, de promotores, de pessoas que têm acesso a esses cargos, a gente tem um recorte de classe. Tem um recorte de pessoas que não vivenciaram, muitas vezes, situações tão graves como as das mulheres que chegam lá. Então, isso acaba virando um instrumento de violência. E muitas mulheres não saem de relações abusivas e morrem, como essas vítimas de feminicídio que a gente teve agora, por medo de enfrentar tudo isso, por medo de perder os filhos, porque a sociedade não olha, o judiciário não olha para o nosso modelo de família, para os arranjos familiares que a gente tem, ignora que durante, às vezes, anos, a única pessoa responsável pelo filho é a mãe, e o vínculo que ela desenvolve é gigantesco, e de repente essa mulher separa e os direitos são iguais, e os filhos têm que ir, têm que viajar, têm que ficar um mês com uma pessoa que nunca sequer cuidou, que não tem responsabilidade nenhuma, e a mulher vai sofrer. E aí, se ela reclama, existe a lei da alienação parental, e aí ela corre o risco de perder a guarda dos filhos, e o maior medo das mulheres é a perda dos filhos. Mulheres que estão em relacionamentos abusivos presas nesses relacionamentos, mulheres que estão presas em penitenciárias, qualquer mulher que vocês forem conversar, o maior medo delas é falhar como mãe,
perder os filhos. Então, as mulheres morrem para não perder os filhos. E isso é uma realidade que o Brasil precisa enfrentar. Tem uma frase que eu gosto muito de uma antropóloga, eu falei já muitas vezes, quem me conhece aqui já ouviu, que ela diz o seguinte: nós não somos parte da categoria homem. Durante muitos anos, nós fomos vistas como a outra metade da população. Nós não somos a outra metade, nós somos a metade. E nós somos diferentes. E que a sociedade não enxergue isso, tudo bem, porque depende de uma evolução. Agora, que o Estado não enxergue isso, que o Estado invisibilize, que o Estado negue as nossas diferenças, a gente não pode admitir. Então, infelizmente, a maior parte dos operadores do direito não tem conhecimento de gênero, mas deveria ter, deveria ser obrigatório isso, nas varas de família, nas varas criminais, em todas, gênero, raça, classe social, interseccionalidade, tudo isso deveria ser obrigatório. Porque aí a gente pode começar a falar sobre o fim das violências contra a mulher, senão não adianta. Infelizmente, não vai se aumentando pena, porque um homem que mata uma mulher correndo o risco de pegar 30 anos de prisão, não vai deixar de matar porque vai pegar 40. Ele não vai pensar isso. Essa certeza de que ele tem, de que não haverá punição, porque o domínio daquela mulher é direito dele, porque a sociedade diz que é, não vai mudar, porque a pena vai ser aumentada. Então, eu queria deixar esse recado para o final de ano. Eu gostaria muito que a gente pensasse sobre isso e levasse essas questões para fora daqui também, porque a gente fala muito sobre isso dentro da nossa própria bolha, e infelizmente quando a gente chega nos lugares onde pessoas com as quais a gente não convive estão, e a gente abre a boca para falar sobre isso, a gente percebe que eles não sabem, não entendem, nunca pensaram sobre, acham que é bobagem, inclusive, eu estou falando, inclusive em tribunais de justiça, em diversos locais assim. Então, a gente precisa continuar batendo nessa tecla e não permitir que essa indignação só ocorra em situações como agora da juíza Viviane, que a gente teve, inclusive, uma nota, né, de uma associação de juízes, de defensores dos direitos dos juízes, dizendo que a gente precisa acabar e precisa prestar atenção nas violências contra os magistrados. Uma nota em que não falou em nenhum momento que ela morreu porque ela era mulher. Então, é isso que eu estou falando. A banalização da violência contra a mulher, ela não deixou de existir, a invisibilização também não, e eu acho que o nosso papel agora, para 2021, é tentar que tudo isso, toda essa discussão que a gente está trazendo, ela signifique alguma mudança de mentalidade, se não na maior parte da sociedade, mas pelo menos no judiciário, que é para que a gente consiga, de fato, salvar essas mulheres, e não só ficar nadando contra a correnteza. Eu encerro aqui, então, feliz ano novo para todas. Cris, muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com todas vocês. Samira, obrigada. Concordo com tudo que você falou e até reforçando, eu acho que o motivo da gente resolver fazer essa reunião hoje foi exatamente por conta desse sentimento que eu tive mesmo que você. Quer dizer, é algo que nós estamos vivenciando no nosso dia a dia, é uma luta nossa diária, e nós sabemos que quantas e quantas e quantas e quantas e quantas mulheres passam por essa situação, e isso está invisível para o judiciário, está invisível para a sociedade, né? E é difícil a gente... Quem trabalha com isso, é difícil ficar indignado, entende? Assim, com esse evento. Quem não trabalha com isso está chocado e indignado. Mas a gente só se choca se a gente não vê que, na verdade, isso está aí todo dia. Está aí com muitas e muitas mulheres todo dia. E agora podemos fazer disso, quer dizer, ao mesmo tempo, muitas pessoas não tiveram a oportunidade, talvez, de ver
aquilo que nós estamos vendo, ou por experiências pessoais, infelizmente, ou por questões profissionais. E eu acho que a gente pode, sim, tentar fazer do limão uma limonada. Quer dizer, temos hoje o feminicídio na mídia, como tivemos no ano todo a violência, os números da violência de gênero na mídia, né? E uma expectativa de que a resposta do Estado resolvesse o problema, ou que a mídia resolvesse o problema. Sim. Por outro lado, eu acredito, claro, a questão do judiciário é uma questão seríssima, porque, infelizmente, eu não conheço nenhuma mulher que sofreu violência doméstica que tenha uma história feliz para contar sobre a sua experiência com o nosso judiciário, pelo menos aqui não no Rio de Janeiro. Nós sofremos muito, infelizmente, todas as histórias que envolvem o poder judiciário, em especial a questão de família, tem final infeliz. A gente até conhece histórias com final feliz do ponto de vista das protetivas, mas quando isso bate para a questão das crianças, vira um final não feliz, infelizmente. Então, as delegacias funcionam muitas vezes, né? Juízas engajadas nessa luta dão as protetivas, mas quando chega nas varas de família, infelizmente, o final, em geral, é infeliz. Não conheço nenhum caso de final feliz. No grupo de apoio, todas temos experiências infelizes. Então, isso é realmente um problema seríssimo. Mas, por outro lado, eu acredito que a transformação ela é uma transformação que precisa vir da sociedade. Então, a ideia da gente estar fazendo essa reunião hoje não é para a gente se apoiar, para a gente seguir o luto, mas eu acho que é para as pessoas verem que somos mulheres comuns, mas que estamos engajadas nessa luta, de que essa luta é uma luta de todas, ela não é uma luta por uma questão funcional, por uma questão de raça, uma questão de ser ou não ser vítima, essa é uma luta das mulheres, porque a violência ela é contra as mulheres, todas as mulheres. E se nós queremos transformar essa realidade, nós todas temos que nos engajar e podemos com muita facilidade. Então, eu acho que a intenção realmente hoje era exatamente a gente deixar essa mensagem. Nós, dia 31, né, estamos abrindo mão da nossa manhã para estar aqui passando essa mensagem e deixando ela para as outras mulheres. Então, que as outras mulheres possam, e os homens também, né, seria ótimo, dedicar um tempinho para assistir, dedicar um tempinho para pensar naquele amigo que tem, que de repente é um cara que acha que é abusivo e talvez tentar ter uma conversa, dedicar um tempo para pensar quem conhece um familiar que de repente pode estar precisando de ajuda. Então, se cada um fizer assim esse dever de casa, que a Cláudia não vai poder fazer por vocês, porque ela não conhece, né? E nós não podemos fazer porque nós não conhecemos. Então, se cada um olhar ao seu redor, né, e fizer aquilo que pode fazer com quem está ao seu redor, a gente consegue realmente começar 2021 de uma forma melhor. Se não, na verdade, o que vai acontecer é que esse caso vai sair da mídia, a Cláudia vai continuar trabalhando muito, nós vamos continuar trabalhando muito, nós vamos continuar dando aula, fazendo palestra, mas que vão ser, na verdade, inúteis, e nós vamos continuar, porque nós precisamos continuar. Mas, para isso funcionar, a gente precisa da rede, e a rede é cada um de nós.
somos todos. Então, acho que essa é a mensagem que eu queria deixar. Mas agradecer muito a vocês por estarem aqui. Mas eu realmente não queria que o ano terminasse com uma mensagem de estamos chocados. Porque eu queria que o ano terminasse com quem se sente hoje em luto por essas mortes e por primeiro, sinta-se em luto por todas as outras. E se una a gente na luta. Todos podemos fazer a diferença. Todos. Então, assim, se nós estamos fazendo, todas podem fazer. Então, é isso. Eu não sei se alguém quer deixar aí uma mensagenzinha final. Querem? Cláudia, Natasha, Dani. Eu queria até, deixa eu ver se eu localizo aqui, só um momentinho. Foi uma mensagem de, eu acho que esse é uma mensagem de uma pessoa que foi atendida, né, e que foi acolhida, né, e que mostra um pouco disso. Eu acho que a gente todas nós temos as nossas histórias, né, todas nós, em algum momento, olhamos olho no olho dessas mulheres, não é? Compartilhamos com elas as suas dores, as dificuldades, né? Eu acho que a Júlia trouxe uma realidade muito importante, porque a gente vê que é uma questão, não é um passeio, não é? A gente sabe que a gente tem que ser muito claro em relação a isso, não é só aquela coisa de denuncie. A maior parte das mulheres fala denunciei, e aí? O que vai acontecer depois? Não é? Então, eu acho que isso é uma responsabilidade que a gente tem que ter. Isso não quer dizer que as pessoas devam desanimar, mas que elas tenham consciência, porque quando a gente tem consciência do que a gente vai enfrentar, fica mais fácil a gente se preparar, não é isso? É aquela coisa de você saber o que te espera, não é? Então, eu vou tentar aqui só localizar, porque é uma mensagem de uma assistida nossa. A gente não, lógico, a gente não coloca o nome dela, mas eu achei uma mensagem tão bonita e que dá tanta esperança para a gente. Aqui, está aqui. Foi para uma assistida nossa na Baixada Fluminense, né? E ela mandou para os nossos patrulheiros, e aí, como eu falo assim, e são homens e mulheres, tá? A gente tem até algumas equipes que são formadas pela questão do efetivo só por homens, e eles fazem esse trabalho de acolhimento e empatia de uma forma belíssima. Então, assim, todos podemos fazer, não precisa ser só mulheres, não é? E ela fala o seguinte: esse mês completa exatamente 1 ano que Deus colocou vocês como anjos na minha vida. Dia 24 de dezembro do ano passado, a essa hora eu estava dentro da viatura de vocês indo para a DEAN registrar mais um RO. Quase passei o Natal no abrigo com os meus filhos. Foi um longo dia. Mas todo momento tive o apoio da patrulha, policiais Suelen e Wagner Luiz. Passaram toda a tarde na véspera de Natal comigo, depois de me buscar no meu trabalho por conta das agressões do meu ex-marido. No fim de tudo, me levaram para casa e me esperaram até que eu sair tranquila de lá com os meus filhos. Hoje, ser lembrada por vocês através dessa mensagem, eles mandaram uma mensagem para eles no dia 24, para ela no dia 24, me deixa muito feliz. Diferente do ano passado, estou tranquila e segura e vivendo o melhor Natal da minha vida até hoje. Desejo para vocês o mesmo e que muitas mulheres possam ser atendidas pela Patrulha Maria da Penha. Mas não precisa só da Patrulha Maria da Penha. Pode ser atendida por qualquer um de nós. Eu acho que isso aqui é esperança para a gente. E saber que cada um pode fazer um pouquinho. E Dani, você é uma formiga gigante, amiga. Queria ser uma formiga igual você. Parabéns. Adorei estar com vocês. Saio revigorada, porque esse ano foi difícil e tem hora que bate o cansaço, acho que todas vocês passam por isso. Mas eu saio dessa conversa de hoje revigorada. Obrigada pelo presente que me deste hoje. Não é? Eu acho que todas nós saímos daqui fortalecidas, e quem assistir esse vídeo, quem assistir essa publicação, eu acho que vai sentir a mesma coisa. Eu acho que tem falas aqui para todos os tipos de engajamento, para todos os tipos de mulheres, para todos os olhares, para todas
e todos também. Obrigada mesmo. Tchau, gente. Então, vou encerrar. Cláudia, eu fiquei arrepiada, a Natasha também. E eu acho que é exatamente isso. Muito obrigada a todas. Não tenho palavras. Eu saio também daqui muito, muito feliz. Eu tenho certeza que a dedicação da gente durante o ano, mas esse tempinho aqui vai ser muito importante para muitas pessoas e foi um prazer estar com todas vocês, gente. Feliz ano novo, que 2021 venha com muita saúde, muita paz e muita luta do bem, muita empatia. Beijo, tchau.